Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos finalizar o livro de Jacó aqui, estudando Jacó capítulo 6. Ontem nós estudamos até o versículo 9 e hoje a gente termina o capítulo até o versículo 13 aqui, tá bom? Então vamos do versículo 10 ao versículo 13, poucos versículos aí. Eu vou até voltar ao versículo 9 para explicar melhor, como uma introdução para nós finalizarmos esse capítulo. O versículo 9 diz assim: não sabeis que se fizerdes essas coisas, que coisa que ele está mencionando aqui? O que ele mencionou nos versículos anteriores, sobre ser obstinado e ser contestador. Obstinado é ser inflexível, irredutível, a pessoa não querer mudar, tá bom? Então, não ser obstinado e contestador. Contestador é ir contra, né? Protestar contra os mandamentos de Deus. Sempre arranjar uma desculpa para não fazer. Isso foi naquela época, né? Hoje em dia a lei da castidade não vale, né? Isso foi para aquele tempo. Então a pessoa contesta sempre o que é falado, tá bom? Também ele falou sobre desdenhar o plano de salvação, né? A pessoa, toda a misericórdia e amor que Deus derramou por nós, fazendo esse plano perfeito para nós, e nós desdenharmos, é como se ele não tivesse feito nada, nós não buscamos ao Senhor. Inclusive a Escritura fala que o Senhor para nós nos apegarmos a Deus, assim como Deus se apega conosco. Então veja o grande amor e entrega do nosso Senhor a nós. E nós também devemos nos entregar a Ele. Então é disso que ele está falando aqui, né? Quando as pessoas voluntariamente sabem e conhecem os mandamentos de Deus e vão contra esses mandamentos. Então ele fala: não sabeis que se fizerdes essas coisas que eu acabei de mencionar, o poder da redenção, da ressurreição que está em Cristo, vos levará com vergonha e terrível culpa ao tribunal de Deus. Então, ressuscitar é uma bênção, né? Às vezes a gente tem esse corpo frágil, doença, limitação, mas a ressurreição vai trazer para nós um corpo glorificado e imortal, que não se cansa, que não tem doença, né? Então é uma bênção. E essa bênção é para todas as pessoas, tanto os que praticaram o bem, como os que praticaram o mal, tá bom? E aqui ele fala então que aqueles que praticaram mal também vão ressuscitar, mas vão comparecer perante Deus, tá bom? E aí com vergonha, né, pelas coisas que fizeram. Então isso acaba se tornando algo ruim, porque a pessoa vai estar envergonhado perante o Senhor ali. Então vamos aqui para o versículo 10, que diz assim: segundo o poder da sua justiça, pois a justiça não pode ser enganada. Aqui quando fala que a justiça, né, não pode ser enganada, a justiça, ela tanto é algo para nos abençoar, porque ela nos protege e concede as bênçãos, porque nem é justo você ser abençoado quando você vive os mandamentos de Deus. Então, a justiça está para nos proteger e nos abençoar. Mas também a justiça, ela cobra se a gente viola as leis. Então também é para a condenação daquelas pessoas. Aqui no caso ele está falando da justiça em relação, já que ele está no tema aqui de falar dos que não estavam guardando os mandamentos de Deus, que vão ressuscitar, aparecer perante o Senhor, cheio de remorsos, cheio de vergonha, por não terem vivido uma vida santa, por não buscarem a Deus. Então o versículo 10 está falando sobre isso, né? Segundo o poder de sua justiça, pois a justiça não pode ser enganada. Tereis que ir para o lago de fogo e enxofre, cujas chamas são inextinguíveis, e cuja fumaça se acende para todo sempre. E o lago de fogo e enxofre é o tormento sem fim. Então aqui o sofrimento da pessoa vai se tornar ali como um lago de fogo e enxofre. Fogo e enxofre, né, lembra um vulcão, né? Aquela larva do vulcão. Quem já se queimou aí sabe que é uma dor terrível se queimar no fogão, no fogo, passando roupa, né, no algo quente, uma panela. É algo terrível, é uma dor terrível. Então imagina, aqui quando fala que a pessoa, ao ser condenada, ela vai passar pelo o lago de fogo e enxofre, né, tormento sem fim. Então é como se fosse, né? Até a parte do versículo, ele fala assim: o lago de fogo e enxofre é o tormento sem fim. Então é um tormento na mente da pessoa
sabendo que ela poderia ter vencido, né, o pecado, que ela poderia ter buscado a Deus e ela não buscou. É o arrependimento, ela vai ficar com aquilo dentro dela, tá bom? Então, e aquilo se acende, né, para todo sempre. Bom, aqui também fala sobre esse tormento sem fim, né? Um castigo sem fim. Agora eu queria falar, um pai que ama os seus filhos, até nós, né, pais terrenos, quando nós castigamos os nossos filhos, é por um período de tempo e depois a gente tira daquele castigo, tá bom? Não é um castigo para sempre. Será que Deus, ele vai nos castigar para sempre, né? Mesmo mediante, conforme ensinado, né, que é mediante as escolhas que tivemos, né, e merecemos um castigo, será que esse castigo é eterno? Realmente, as escrituras ensinam sobre um castigo eterno, um castigo sem fim, ou como mencionou aqui, né, um tormento sem fim. Mas será que é isso que significa? Bom, para explicar melhor isso, tem aqui Doutrina e Convênios, seção 19, a partir do versículo 10, explica isso. Diz assim: Pois eis que o mistério da divindade. Qual grande é? Pois eis que eu sou infinito, e castigo que é dado pela minha mão é castigo infinito. Pois infinito é o meu nome. Portanto, castigo eterno é castigo de Deus, e castigo infinito é castigo de Deus. Então não vai haver um castigo infinito no sentido que nunca vai acabar. Ou um castigo eterno no sentido que a pessoa nunca vai terminar aquele castigo. Castigo eterno, veja que o nome de Deus, Deus tem muitos nomes e títulos. E um dos nomes do Senhor é eterno. Um dos nomes do Senhor é infinito. O título do Senhor, ele é o Deus infinito, o Deus eterno. Então, quando fala castigo eterno, significa, conforme mencionou aqui, castigo de Deus, castigo dado pela mão de Deus. Não significa que aquele castigo não terá um fim, ou que vai durar eternamente, né? Nós temos que imaginar uma prisão. Existe uma prisão, um lugar de tormento, tá? Mas é igual a colocar nas condições que nós temos aqui, né? O sistema penitenciário, né? Existe lá uma prisão, uma penitenciária. E na prisão, ela tá lá eternamente, vamos colocar dessa maneira. Mas as pessoas entram lá, pagam pelos crimes que cometeu e depois saem, né? Tá certo que o sistema penitenciário muitas vezes, né, não regenera aquele que foi estado lá. Às vezes saem até pior, né? Saem bandidos mais cruéis ainda do que quando entraram, tá bom? Mas a ideia é regenerar, a pessoa passar um tempo ali, tirou do convívio da sociedade, porque não consegue conviver com a sociedade sem cometer esses crimes. A ideia seria esse tempo para a pessoa refletir e sair, né? Sei lá quantos anos a pessoa puxa de cadeia, dependendo do crime, 15 anos, 20 anos, 3 anos. E saindo, que a pessoa possa ter refletido, passado por aquilo ali, tirou a liberdade dela, e agora que ela tem essa liberdade, ela não voltar mais a cometer crime. Isso seria regenerar aquele que foi preso, né? Sabemos que o sistema penitenciário muitas vezes não regenera essas pessoas, mas a prisão que o Senhor cuidou para que tenhamos é um tormento na nossa mente, é um tormento eterno, de modo que depois que a gente se arrepende de nossos erros, tá bom? A gente vai receber um dos 3 graus de glória, tá bom? O reino celestial, terrestrial ou celestial. Então é isso que significa aqui castigo infinito ou castigo eterno, tá bom? Deus nos ama. Se eu, como pai falho, quando coloco minha filha de castigo, eu tiro ela desse castigo depois, imagina o Pai Celestial que nos ama. Mas ele é justo e conhece quando nós estamos arrependidos. E aí então a gente é tirado desse castigo eterno, tá bom? Dessa prisão. Outra definição, né, que fala sobre castigo eterno é a condenação, né? A condenação, uma das determinações de condenação significa limitação. Por exemplo, uma pessoa que é presa, ela fica limitada àquele espaço, né? Não pode sair, né? E a condenação também significa a pessoa estar limitada. De acordo com doutrina e convênio, no reino celestial, no grau mais elevado, né, há 3 graus ou céus, chamado assim, no reino celestial. E para obter o mais elevado, a pessoa precisa entrar na ordem, né, do
do matrimônio eterno, do novo e eterno convênio. E aí, ao a pessoa entrar nesse, ela não está limitada, tá bom? Mas em qualquer outro grau de glória, né, a pessoa está limitada, ela não poderá constituir famílias, né, colocando assim. Então ela fica sendo limitada. Então até mesmo o reino celestial, terrestrial, ou até mesmo dentro do reino celestial, mas se não alcançar o grau mais elevado, a pessoa fica num certo grau de limitação, tá bom? O que nós consideramos assim também como, na parte aqui ser limitada, é como se fosse uma condenação também, tá bom? Então só explicando essa parte aqui. Bom, essa parte, né, que fala sobre esse castigo eterno, na verdade nós queremos voltar à presença de Deus, e Deus colocou isso dentro de nós, né, onde nós queremos, temos essa sede de estar com Ele. Por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 22 e 23 diz assim: E o Senhor me possuía no princípio de seus caminhos, desde então, e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, e desde o princípio, antes de começar a terra. Na verdade, todos nós já vivíamos com Deus antes de vir a essa terra. Esse versículo aqui em Provérbios, ele fala sobre a sabedoria, tá bom? Que a sabedoria existia antes da terra. Mas aqui também se refere a nós, que nós também existíamos com Deus, estávamos com Deus e estávamos felizes na presença de Deus. Só que nós não éramos exatamente igual ao nosso Pai Celestial. E o que um filho quer? Um filho quer seguir o caminho de seu pai, né? Você já viu as crianças, né, imitando seus pais? Muitas vezes as meninas brincando de casinha, imitando o que a mãe faz em casa, cuidando de boneca. Ou o filho, né, que para imitar o pai pega a pasta do pai ali, coloca o sapato do pai, querendo ser igual ao pai, né? E nós também já estávamos felizes na presença de Deus, mas nós amávamos tanto o Pai Celestial e admirávamos Ele tanto que nós queríamos ser igual a Ele. Então, para isso, a gente veio aqui na Terra. Então, a gente está aqui na Terra não somente para voltar à presença de Deus, porque nós já estávamos lá, mas para nos tornar semelhante a Ele. Então, por isso que nós buscamos os atributos de Cristo, né? Mais amor, paz, caridade, todos esses atributos, né, nós devemos buscar. Então é isso. Aqui então fala que antes, né, nós já estávamos com Deus. Eclesiastes 3, versículo 11 diz assim: E fez tudo formoso em seu tempo, e também pôs a eternidade no coração deles, sem que o homem possa compreender as obras de Deus. Fez desde o princípio até o fim. Então aqui o Senhor fala também que Ele colocou dentro de nós a eternidade, uma sede de buscar a Ele. A gente não é completo sem Deus, então a gente precisa buscar a Deus. Ele colocou dentro de nós a eternidade. Por isso que nós buscamos a Deus, porque nós acreditamos que nós voltaremos e nos tornaremos mais semelhante a Ele. Então esse é o propósito, né, de nós estarmos aqui na Terra. Vamos finalizando aqui, ó, versículo 11 de Jacó 6 diz assim: Ó meus amados irmãos, arrependei-vos e entrai pela porta estreita, e continuai no caminho apertado, até obterdes a vida eterna. Né? Então, ele fala sobre nós perseverarmos nesse caminho até obtermos a vida eterna. Como? Nos arrependendo. Né? Ou seja, não ser contestador e contra os mandamentos do Senhor, e não ser irredutível, inflexível, não queremos mudar. A gente precisa mudar. Versículo 12, né, é bem pequenininho, mas eu gosto, diz: Ó, sede sábio, que mais podereis dizer? Né? O que mais eu posso dizer? Sede sábio, ele tem ensinado. Devemos buscar a Deus é sabedoria. Né? Enquanto o mundo pensa, você que está perdendo tempo na igreja, podia estar numa festa, né? Eles acham que nós somos limitados, mas na verdade é o contrário, tá bom? Nós estamos buscando ao Senhor, nós não seremos limitados ao alcançar o reino celestial. Aqui, ó, sede sábio, o que mais podereis dizer? Quem falou essas palavras também, além de Jacó aqui, foi Mormon, né? Mormon, capítulo 9, versículo 28, ele diz: Sede sábio nos dias de vossa provação. Então, ser sábio significa aproveitar as provações que temos
e seguir a Deus, escolher a Deus, não cair nessas tentações. Despojando-se de toda a impureza, não peçais para satisfazer a vossa concupiscência, ou seja, nas nossas orações não ficar pedindo só coisas terrenas, mas pedir as coisas celestiais, tá bom? É isso aqui. Vamos lá, o versículo 13, o último versículo aqui diz assim: E por fim despeço-me de vós, até encontrarmos convosco diante de vós, no agradável tribunal de Deus. Tribunal que causa aos iníquos terror e espanto e medo. Então veja, né, que Jacó ele fala o agradável tribunal de Deus, porque para ele vai ser agradável. E se nós buscarmos a Deus e buscamos guardar os seus mandamentos, seguir o caminho do Senhor, para nós vai ser agradável também. Porém, se não, aí ele fala igual os iníquos. Para os iníquos causa espanto e horror, né? Finaliza aqui, ó, com Alma, capítulo 40, versículo 14, que diz assim: Ora, este é o estado da alma dos iníquos, sim, em trevas, num estado de espantosa e terrível expectativa de ardente indignação à ira de Deus sobre eles. Portanto, permanece nesse estado, sim, como o justo no paraíso, até a hora de sua ressurreição. Então, os justos, eles aguardam ansiosamente a ressurreição, né? Mas os iníquos ficam com medo dessa ressurreição porque vão se apresentar perante Deus e aí eles vão ver a sua nudez, os seus pecados, tá bom? Então, por isso a importância de nós nos arrependermos, né? De buscarmos ao Senhor. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.